YouTube, é dezembro. Eu falei isso só pra te lembrar, porque eu também não tinha percebido. Esse daqui vai ser o último vídeo do ano. Quando ele for ao ar, eu não vou estar nem em casa, eu vou estar viajando pra passar o Natal com a família. Então eu pensei, pô, último vídeo do ano, vamos fazer uma coisa especial. E o que a gente pode fazer de especial nesse último vídeo do ano? Qual é uma coisa que vocês gostam muito que eu faça? Ah, eu sei, xingar coisa e reclamar. No meu canal, eu sou muito mais positivo do que negativo, por mais que algumas pessoas digam que não, mas tudo bem. E o motivo pra isso é que eu não tenho paciência pra ver coisas que vão ser ruins, eu acho. A não ser que seja engraçado, porque aí é divertido, então é bom de certa forma. Mas coisas verdadeiramente ruins são coisas que eu não consumo por livre e espontânea vontade. Então nesse vídeo aqui, vamos falar de algumas das piores coisas que eu consumi esse ano e que eu lembro. Eu não acho que eu consumi muita coisa verdadeiramente horrível e algumas dessas coisas só meio que esqueci. Além disso, não vai ser tipo um top 5 ou top 10, é só um bando de coisa que eu lembro que eu consumi que foi horrível, beleza? E importante apontar que não vai ser as piores coisas que eu consumi que saíram no ano de 2023. Vai ser as piores coisas que eu consumi no ano de 2023. Não pode ser arte antiga também, beleza? Então vamos começar com a primeira coisa ruim que eu consumi esse ano, que foi Velma. Tem vídeo de Velma no canal, vocês sabem que eu acho uma bosta. Só tinham saído 4 episódios quando eu fiz aquele vídeo, então eu tinha falado no final que eu não ia ver o resto da série. Então muita gente me perguntou, você viu o resto da série? Não, é óbvio que eu não vi o resto da série. Eu avisei, eu não minto pra vocês. Essa série é só surpreendentemente ruim, porque, de novo, ela parecia intencionalmente ruim, mas não num nível de, é engraçado o quão ruim essa série é. Era uma série que tava aqui pra te irritar só. Ela tava aqui pra ser barulhenta e Ed, e pra te irritar e ganhar uma segunda temporada por ser barulhenta e Ed. E ela conseguiu, parabéns, Velma, você cumpriu a sua missão. Porque eu não acredito que a sua missão fosse ser minimamente competente, porque você não é. Da animação, à escrita, ao humor, assim como qualquer outra forma de arte ou de expressão, tem uma lógica e umas regras pra humor, ao mesmo tempo é o que você mais consideraria como subjetivo. O que eu vou achar engraçado não é o que você vai achar engraçado. Eu acho que ninguém no multiverso acha Velma minimamente engraçado. Porque todas as suas piadas ou são entregues de maneira porca, com um timing ruim, ou uma delivery ruim na fala, ou só não faz muito sentido no roteiro. E as piadas que deveriam ser engraçadas, provavelmente você já ouviu em outro lugar. Essa não é uma série original, essa é uma série que sabe o que tá fazendo. Parece que eu tô sendo cruel com essa série, ou sei lá, mas não é nenhum caso de, meu Deus, eu estou tão ofendido com essa série. Nossa, estragou a minha infância de Scooby-Doo. Nossa! Não, é mais um, você fracassou quando você quis fazer uma coisa boa. Mas tudo bem, acontece. Se você não queria fazer uma coisa boa, como eu imagino que você não queira, bom trabalho, você mandou bem, só que eu ainda vou julgar como algo que deveria ser bom. E só não é, você fracassou, desculpa. Me veja depois da aula. Agora vamos falar de uma coisa que eu não falei ainda nesse canal e algo que não é de 2023. Vamos falar sobre o filme da Netflix Venda-se Essa Casa. Um thriller, talvez psicológico, com o Clay de 13 Reasons Why como protagonista. Nossa, isso talvez seja legal, isso talvez seja interessante. Eu vou dar uns spoilers desse filme aqui, então caso você queira ver, não veja, ele tá nesse vídeo afinal, né? Esse filme parece que sofre de 2 problemas completamente diferentes, dependendo da parte que você tá no filme. Porque papo de 95% desse filme é muito chato, e o final é bem memorável e bem interessante por causa do quão mal executado ele foi e o quão provavelmente o diretor achava que ia ser artístico e fazer você ficar tipo, nossa, eu estou paranoico agora, ou sei lá. A premissa do filme é, Clay, vou chamar de Clay, tem um pai e uma mãe, bom pra ele, parabéns. Infelizmente não tem mais pai, o pai morreu, porque é óbvio que isso vai acontecer. E agora que o pai morreu, eles não têm mais dinheiro, eles estão sem dinheiro nenhum. Nossa, coitados, eles estão todos fodidos de grana, muito triste isso, estou triste por eles. Vamos acender uma velhinha aqui. Aí a irmã, a arrombada da irmã da mãe, vira e fala, eu tô vendendo uma casa, vocês podem morar nela durante um tempinho, só que sempre que for o horário de visitação, vocês têm que sair, dar um fora, tá bom? E a mãe fala, tá bom, e eles se mudam pra lá. E aí parece que tem alguém envolvendo as coisas o tempo todo, como se tivesse alguma coisa ali dentro. Será que realmente tem um fantasma ali? Será que alguém invadiu a casa? Será que o Clay tá ficando maluco? Nossa, o que será que tá acontecendo aqui? E aí o filme fica mudando entre drama familiar com personagens que não tem muita personalidade ou complexidade. O que eu sei da mãe é que ela é uma mãe, e o que eu sei do Clay é que ele é o Clay que ele corre às vezes. E que ele sente falta do pai, eu acho. E obviamente tem várias ceninhas de eu queria que você tivesse morrido no lugar dele. Aí ela fica tipo, nós estamos pobres por causa do seu pai. Inclusive, eles não parecem tão pobres assim. Tipo, eu não sei como dizer isso, mas o conceito de você não ter dinheiro não é só eu não consigo pagar as contas, especialmente em um filme. Sim, eu sei que a casa não é deles porque eles não têm dinheiro, mas de resto eles parecem estar tranquilos. Não tem nada no filme que realmente fique tipo, nossa, realmente, eles estão com problema. Essa família está com problema financeiro. Só que essa família também não é nada normal. Tem um ponto do filme onde o Clay
perde o celular dele por dias. E absolutamente ninguém liga. O Clay não liga o suficiente. Irmão, ninguém tinha um adolescente que perdeu o celular em casa, não? Pra pelo menos comparar e ver como realmente deveria acontecer. Eu sei que meu público é adolescente, então eu vou dizer, vocês surtariam se seus celulares sumissem durante, tipo, uma semana. E aí também tem as partes tensas, as partes de suspense. A câmera seguindo os personagens. O zoomzinho no escuro. Eu já vi tudo isso. Não tem nada de novo. Não tem nada de diferente. É a mesma coisa que você já viu de, uma família se muda pra uma casa e aí tem coisas estranhas acontecendo. Você já viu isso. Você já viu toda a tentativa de suspense que esse filme vai tentar te dar. E aí tem o final. Qual que é o final? Acontece que tinha um brother escondido na casa. Ele que tava mexendo nas coisas estranhas estavam acontecendo, era por culpa dele. E aí no final do filme, o Clay sem querer mata a própria mãe. Eu não tô brincando não, mas tudo bem. E aí ele tenta fugir, e aí o cara vai atrás dele, enforca ele e deixa o corpo dele pra apodrecer na neve. Depois ele pega um carro e vai pra uma próxima casa. Uma próxima casa que está sendo vendida, no caso. E fim do filme, tá deixando implícito que ele vai fazer isso com uma outra família. Antes de qualquer coisa, vamos só falar sobre o quão imbecil é esse plano, porque isso é muito engraçado. O caso dessa família aqui, do Clay e da mãe, era um caso em 1 milhão. Eles estão morando numa casa à venda temporariamente. Isso não é a coisa mais comum do mundo. Então coisas como, por exemplo, a geladeira estar cheia é algo que só poderia acontecer naquela casa. Isso não vai acontecer em outras casas que estão à venda, seu imbecil. O que tu vai fazer? Sair da casa pra comer? E quem que você vai assassinar? Uma das pessoas que tá entrando pra visitar a casa e ver se quer comprar? Com a porra do corretor ali do lado também? Você sabe quão difícil vai ser fazer isso? Enfim, além da falta de lógica, esse final tem uma outra questão, que é o assassino nunca é mostrado e ele não é nenhum dos personagens que foi apresentado na história até aquele ponto. Tem muitos personagens excêntricos nesse filme que você fica tipo, talvez seria esse cara, talvez esse seja o vilão do filme. Não é nenhum deles, é um cara sem nome e sem rosto. A ideia é passar a sensação de a pessoa que fez isso só queria ser cruel, foi um negócio de graça mesmo, foi violência gratuita. É alguém que só queria matar essa família, foi e matou essa família. O que você vai fazer quanto a isso, hein? Uma dica que eu tenho muito pra escritor novato é, se você quiser pensar fora da caixa, tenha certeza que você tem total noção de por que a caixa foi preenchida. Que você tenha total noção de por que a caixa tem as coisas que estão dentro dela. Esse filme tem um final trágico, né? Um final trágico que tenta passar algum tipo de ponto. Só que foi feito de uma forma tão comicamente ruim, tão comicamente boba, com o filme ao redor disso tendo uma construção tão porca, que não causa nenhuma reação emocional. Então a única sensação que acaba ficando é, por que eu assisti esse filme? Eu só perdi meu tempo. Nenhum dos plots foi resolvido, esses personagens que a gente passou muito tempo apresentando e tal, tudo era só red herring, o que significa que absolutamente nenhum deles e nenhuma das cenas dele realmente importava pra nada. Nada nesse filme adicionou pra esse final. Isso poderia ser um curta-metragem. Seria um curta-metragem que até funcionaria. Um negocinho um pouquinho assustador e tal, tipo 10 minutos de nossa, tenso, e um final que fica tipo, caramba! Mas se a galera escrevendo esse filme queria fazer dessa exata maneira pra causar algum impacto ou alguma reação emocional no espectador, eles fracassaram. De uma maneira muito cômica. De novo, foi um filme que eu vi e eu fiquei tipo, eu perdi o meu tempo. Agora vamos pra uma outra coisa que não é filme, é na verdade um livro. E é talvez a pior coisa que eu consumi esse ano junto com Velma. Talvez eu desgoste mais que Velma. Mas esse é um caso engraçado porque é uma obra que muita gente gosta. Então vamos lá. O primeiro volume de Mushoku Tensei é o pior livro que eu já li na minha vida. Pior, pior, pior. Tanael, seu esquerdista chojado? Danael, seu esquerdista sojado, você só não gosta disso por causa da moralidade do Rudeus. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre a questão de moralidade em mídia, e eu puxei a ideia do Rudeus que eu tinha acabado de ler o primeiro volume. Ou acabado de ler, eu tava lendo ainda, mas acho que eu tinha acabado de ler. E eu achava que o livro encaixava muito bem no que eu queria dizer, que eu falei várias vezes. Tipo, muitas mesmo, e os fãs de Mushoku ainda não entenderam. Meu problema nunca foi o Rudeus ser uma pessoa horrível, ou sei lá. Na verdade, eu tinha interesse em consumir essa história por causa disso. Eu gosto de personagem horrível. Personagens são pessoas horríveis e como isso é tratado na história. Só que o primeiro volume da nova de Mushoku trata as coisas horríveis dele como comédia. E a escrita inteira, tudo ao redor da história ali, serve pra passar pano pras ações do Rudeus, e isso em geral não importa muito de desenvolvimento ou o personagem amadurecendo com o tempo. Porque a escrita em si, o livro em si, não parece ver as coisas ruins que ele tá fazendo como algo ruim e uma história de redenção. Eu sei qual é o final das novels, já me falaram o final das novels, só que isso de maneira nenhuma muda o que eu tô falando aqui. Só que não é por isso que o livro é ruim. A história como uma história, o livro como um livro, é horrível! Começando pela própria ideia da premissa. O Rudeus repete em diversos momentos: eu vou ser melhor nessa vida do que eu fui na minha vida anterior. Eu não vou ser um cara patético e horrível que nem eu era na minha vida anterior. Beleza, ele se dá um objetivo, maneiro, tranquilo. Infelizmente, eu não sei o que diabos ele quer dizer com ser melhor do que eu era na minha vida passada, porque qualquer coisa que eu considere um erro pra ele, não só ele não vê como um erro, como eu falei antes, a escrita em si, a história ao redor, também não vê muito como um erro. Ele gostava de criança, ele vai continuar gostando de criança, e é isso. Tá narrado em primeira pessoa, o que seria mais interessante de ver os pensamentos meio
meio perturbados dele, ou sei lá, mas não tem nada aí não. Rudeus não se questiona, Rudeus não pensa o que deveria ser o certo, não pensa o que deveria ser o errado, não tem nenhum debate filosófico com si próprio, ele só tá vivendo a vida com o objetivo de ser melhor do que ele era na vida anterior dele. E o que isso significa? Eu não sei e ele provavelmente também não sabe. Chega um ponto que parece só um jargão. A evolução do Rudeus de uma vida pra outra é agora eu sei tacar água. Muito foda, muito brabo, parabéns. Mentira, tem duas ceninhas de construção de personagem do Rudeus. A primeira é quando a Roxy, eu acho que era o nome dela, tira ele de casa. E nossa, o Rudeus na vida anterior dele, ele era um puta hikikomori, né? Então sair de casa é algo realmente, tipo, assombroso e é um momento muito importante pra ele. E realmente, a Ishida deixa claro que é um momento muito importante pra ele. Deixa claro em papo de 2 parágrafos. Depois ele tá bem, ele tá tranquilo. Ele fica lá atacando as águas dele pra fazer nuvem, ou sei lá o que caralho ele faz. É quase como um, ai meu Deus, eu saí de casa pela primeira vez. Nossa, eu fiquei tantos anos preso dentro de casa, eu tenho medo, eu tenho ansiedade social, nossa, eu tenho medo de tudo isso. Ah, não, tá resolvido. Beleza. Até ele conversando com a Roxy, tipo, ele conseguia conversar com pessoas, ele não tinha uma ansiedade social fodida, é uma pessoa estranha. É uma pessoa estranha que ele tem atração sexual, como ele deixa muito, muito claro. Ele consegue conversar de boa com ela. Na verdade, essa questão inteira de ele não conseguir interagir direito com as pessoas, ansiedade social e tudo mais, coisas que vêm com a questão de hikikomori e de ficar preso em casa e tal, e é meio que foda-se, porque o outro momento também, onde ele cresce um pouquinho como pessoa, não é que ele cresce como pessoa, é que ele já é grande, porque é quando ele dá um esporro no pai. Eu tenho um amigo que fala que a cena é muito satisfatória. Concordo, o pai é um babaca também. Mas não é o ponto, né, irmão? Logo nesse primeiro livro, esse cara que não sabia interagir direito com pessoas tem esse momento de claridade moral contra esse outro cara e ele só fala e ele consegue, tipo, realmente se expressar da melhor maneira possível, de uma maneira muito complexa, sabe? Esse cara que ficou tantos anos preso dentro de casa não consegue interagir direito com pessoas. Esse cara que sofreu bullying tá falando desse cara, tipo, 30 anos mais velho que o corpo dele, numa época medieval onde pais batiam em filhos, provavelmente. O Deus não, ele tá bem. Mentalmente ele tá ótimo. Faz sentido, eu acho. O foda da premissa dessa história é que o conceito dela essa é uma história de redenção do Rudeus. E se essa é a sua premissa no primeiro volume, o primeiro volume deveria começar a tratar isso também. Só que quando mostra o Rudeus sendo uma pessoa melhor, é só engraçado porque não faz tanto sentido. E na maioria do tempo, não. Ah, mas nos próximos volumes e na história no futuro, meu irmão, eu não ligo pra história do futuro. Não é esse o ponto. Essa é a apresentação da história. Essa é a apresentação do mundo, do universo, do personagem, dos conceitos, da premissa. E ele fracassou nesse início. Fracassou tanto que eu não tive interesse de continuar. Porque sim, a ideia inicial era eu ler todos os livros. Ler a série de novas inteiras. Mas eu larguei. Porque o primeiro só não conseguiu me pegar. Independente da moralidade do Rudeus. Independente da escrita passar pano pra ele ou não. Mas falando de escrita, vamos falar um pouquinho sobre o fato de ser uma light novel, que eu acho que é a principal coisa que fez eu só detestar esse livro. Essas novels do Japão são geralmente feitas por escritores amadores, geralmente num site meio Wattpad lá do Japão, e elas devem ser escritas rápido e com muitos volumes. Tipo, vamos dizer uns 17, 20 volumes com 2 ou 3 saindo por ano. Com isso, os livros são curtos e a linguagem é meio simples, não tem muito kanji, muito complicado. O ponto é esse, é uma leitura muito simples e muito fácil. O problema é que isso cria uma leitura pobre. Parece que essa novel só tinha sido feita pra ser adaptada pra anime. Na verdade, parece que a maioria das novels foi feita assim. Óbvio que tem muitas exceções. Eu sei que tem uns bagulho meio doentes nas histórias do Nishio, sim. Só que eu quero melhorar meu japonês pra poder ler as novels dele, porque eu sei que ele brinca muito com a língua japonesa de uma maneira muito interessante. E eu gostava muito das novels de Log Horizon quando eu as li anos atrás. Talvez não sejam tão boas quanto eu lembro que eram, mas eu gostava muito. Mas no caso de Mushoku Tensei, não. É só a coisa mais básica, seca e mal escrita possível. No primeiro capítulo, o prólogo, tá ótimo, tem que ser seco assim. A história dele morrendo é muito bom ser seco. Mas de resto faz com que o mundo só não tenha vida. O anime deve ter ajudado muito e deve ter sido o principal motivo para as pessoas gostarem disso. Mas nesse primeiro volume das novels eu mal sei onde eu tô 90% do tempo. É tipo, tá, o Rudeus foi treinar a magia dele, beleza. Onde é que eu tô? Num quarto da casa. Tá bom. Do que é o chão e as paredes? Eu vou chutar que madeira. Eu acho que madeira, né? Como é que é a madeira? Tipo, ela tá gelada? Ela tá quente? Tá em primeira pessoa e o Rudeus é, tipo, pequenininho. Ele é uma criança, sendo que ele era um adulto antes. Os pés dele estão tocando nessa madeira nova, né? O que ele sente sobre isso? Ah, ele não sente? Ele não vai falar nada a respeito? Tá bom. Ele tá fazendo magia pra atacar água, né? Legal. Qual que é a sensação disso? Ah, é molhado? A água é molhada? Nossa, interessante. Quem diria que quando você solta uma bola de água, a bola de água é molhada? Uau. Não tem mais nada, não? Não tem muita coisa, não. Tá bom. O ar, como é que é o ar desse lugar? Ah, não é? Tá bom. Tem uma vila. Como é que é essa vila? Ah, ela não é.
Tá, tudo bem então. É quase como você sabe como funciona o mundo medieval, eu não preciso deixar esse mundo, sabe, explicado. Eu não preciso escrever nada. Eu não preciso. É isso. Os momentos onde o Rudeus se estende mais em explicação de alguma coisa é geralmente quando estamos falando sobre sexo. E tá sendo escrito por alguém que parece que nunca esteve na mesma presença de uma outra mulher, tipo, que nunca teve uma outra mulher respirando perto dele, eu acho. O que tá certo pro Rudeus. Mas o problema é que da maneira que as situações acontecem, as situações pro Rudeus pensar sobre sexo acontecem, só parece que foi escrito por alguém que leu na internet que o conceito de sexo existe e aí viu muito pornô. Porque é só uma desculpa ter mais conteúdo saliente, basicamente. Tá tudo bem. Esse livro era meio que um hentai antes, não era? Eu tô maluco. Enfim, pior livro que eu já li na minha vida. Eu fico muito feliz por isso, porque o antigo pior livro que eu li na minha vida era um livro de vampiro brasileiro que eu nunca vou divulgar porque eu não quero tacar hate no autor de maneira alguma, até porque é um autor pequeno. Mas falando em vampiros, vamos pra última coisa ruim aqui que eu vou falar. Que é um filme da Netflix chamado V para a Vingança. Nossa, que péssima escolha de nome, desculpa. É até um pouquinho difícil encontrar ele no Google. Tipo, coisas mais específicas dele, porque obviamente a gente vai pro outro V de Vingança. Esse daqui eu não vou falar muito a respeito. Por quê? Vamos lá. Eu assisti com o meu par, que ficou tipo, nossa, olha só, um filme de vampiros. Vamos ver, né? Tem vampiros aqui. Vamos ver um filme de vampiros. Eu peço perdão sincera. Porque eu acho que eu nunca fui tão chato em um filme quanto eu fui nesse filme. Porque na minha cabeça tudo tava errado. Absolutamente tudo tava errado. E eu não calava a boca. As coreografias de combate, a atuação, o roteiro em geral, a lógica dele, as personagens, motivação dos vilões. No caso não tem, eles são malvados porque é óbvio, então tudo bem. A forma como o final acontece, como tudo é resolvido. Nossa, não calava a boca. Nossa, eu tava fazendo parecer com que esse seja o pior filme que eu já vi na minha vida. E agora, papo de um mês depois de eu assistir esse filme, eu não me lembro de nada. Eu me lembro que a coreografia era meio merda, eu lembro disso. Mas eu não me lembro de nada desse filme. Absolutamente nada. Eu tava vendo algumas ceninhas aqui e eu tava tipo, nossa, eu não lembro disso. Portanto, essa sessãozinha tá aqui porque talvez eu reveja esse filme e talvez eu faça um vídeo. Só pra eu mesmo tentar entender o que eu achei de tão ofensivamente ruim nesta porra deste filme. Esse é o conceito desse final de vídeo, tá? Talvez ano que vem nós tenhamos um vídeo sobre essa porra aqui. Mas eu não sei também. Não sei se vou ter paciência. Prometo não ser muito chato vendo filme com gente que eu gosto, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo. Quais foram os piores filmes ou coisas em geral que vocês consumiram esse ano? Deixa aí embaixo, vamos ser negativo hoje. Mas também seria positivo. Quais foram as melhores coisas que você consumiu também? Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Até o ano que vem e até!